Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de revisão, agora tratando da unidade 3, ambientes de trabalho, né, na disciplina Gestão de Operações e Logística do PNAP, né? Essa é a segunda etapa da disciplina, Gestão de Operação e Logística 2. Muito bem. No que se refere ao ambiente de trabalho, a gente tem que esclarecer algumas coisas em relação ao projeto, não é? Projeto e organização do posto de trabalho. O que efetivamente isso é? É a definição pela forma ou a definição da forma pela qual as pessoas agem em relação ao seu trabalho. O projeto ele é composto de alguns elementos. Que tarefas serão realizadas, em que sequência essas tarefas serão realizadas, quem mais irá trabalhar na realização dessas tarefas, como fazer a interface humano em as instalações, condições ambientais que iremos enfrentar, que condições, não é? Quanta autonomia teremos na execução ou modificação desse projeto, quais serão as habilidades necessárias, onde alocar os recursos, enfim, o trabalho ele pode ser projetado, né, adotando uma das várias opções que listamos nessa figura. Independente da opção que iremos escolher, né, 7 pontos importantes devem ser observados: a qualidade, a rapidez, a confiabilidade, a flexibilidade, o custo, saúde e segurança dos envolvidos e qualidade de vida no trabalho. Em relação à saúde e segurança, independente do objetivo do projeto do trabalho, é preciso ter o cuidado para não colocar em perigo o bem-estar dos servidores e dos que estão em sua volta, dentre eles os cidadãos, né, que estarão sendo atendidos. O projeto do trabalho deve levar em conta seus efeitos sobre a segurança, o interesse intrínseco, a variedade, as oportunidades para o desenvolvimento, o nível de estresse e comportamento das pessoas que desempenham este trabalho. Em síntese, a intenção é proporcionar cada vez mais a qualidade de vida do trabalho. Pensem sempre no seguinte: o trabalho e seu local devem se adaptar aos funcionários, aos servidores, e não ao contrário. Quantos casos de afastamento percebemos devido a lesões, né? Dores nas costas, dores nos braços, pernas, enxaquecas, enfim. Boa parte desses afastamentos são provocados por deficiência nesses projetos, sem levar em conta a qualidade de vida do trabalhador no exercício das suas funções, não é? O ideal é que o posto de trabalho, o local onde ficamos por muitas horas, seja adaptado ao nosso corpo, esteja com a altura regulada, que os utensílios e materiais que necessitamos estejam próximos. É importante também realizar alongamento a cada hora de trabalho, principalmente quando se passa muito tempo sentado ou em pé e em serviços de digitação. Ou seja, é aconselhável pequenas pausas para alongamento, para circulação melhor, né? Todos nós sabemos que uma pessoa sentada, a circulação para os membros inferiores fica prejudicada, não é? Então, é neste sentido. Há algumas medidas a considerar em relação aos assentos, mesmo que as cadeiras já sejam compradas prontas. É preciso, pelo menos, saber adaptar e regular a largura, a altura dos punhos, pernas e o encosto, de modo a permitir uma postura de relaxamento. Outras variáveis importantes a considerar no ambiente de trabalho são os ambientes em si, né? São as ambientais. A temperatura, a umidade do ar, ruído, iluminação, tudo isso interfere na nossa produtividade.
Para resumir, para sintetizar, quanto à flexibilidade embutida em um projeto, o grau de adequação de um serviço depende muito da flexibilidade embutida em seu projeto. Flexibilidade tem implicações diretas quando se projeta para o futuro. Alguns exemplos de questões a serem consideradas durante a fase do projeto são: como essas instalações podem ser projetadas de maneira que permitam futuras expansões do presente serviço? E como podemos projetar essas instalações para que possam acomodar novos e diferentes serviços no futuro? Projetar com os olhos voltados para o futuro frequentemente resultará em economias financeiras. Ou seja, desenvolve-se um projeto adequando instalações, equipamentos e tudo mais, pensando em expansão do serviço, né? Não seria um projeto estático, algo que possa vir a ser modificado sem grandes dispêndios financeiros, né? Sem grandes gastos. Lembre que fatores estéticos também são itens importantes num projeto de ambiente de trabalho. Além das questões ambientais de temperatura, iluminação, umidade, ruído, as cores, por exemplo, podem influenciar no comportamento dos cidadãos e dos funcionários. Vamos falar um pouquinho sobre algumas noções de ergonomia. A ergonomia é uma área de estudo tanto da engenharia como da fisioterapia. O fator comum em ambas as áreas é o ajustamento do corpo ao ambiente. Há dois focos que a gente deve observar: o local de trabalho, mesas, cadeiras, escrivaninhas, máquinas, computadores, enfim, e como as pessoas, ou como a pessoa, né, melhor dizendo, se relaciona no ambiente de trabalho, com as condições ambientais. A gente poderia dividir em dois grupos, né? As condições ambientais, nos referimos aos ruídos, à temperatura, à iluminação, às cores, à umidade do ambiente e por aí vai. Já o local de trabalho, estamos falando das regulagens dos móveis, das cadeiras, das mesas, dos computadores, ok? Ambos os focos estão ligados por duas ideias em comum, que convergem para o projeto ergonômico do posto de trabalho. A primeira ideia precisa haver uma adequação entre as pessoas e o trabalho que elas fazem. Para atingir essa adequação, há duas alternativas: ou o trabalho se adequa às pessoas, ou as pessoas se adequam ao trabalho. Na ergonomia, utiliza-se a primeira, ou seja, o homem é a figura central. E tanto em condições ambientais como no local de trabalho precisam ser ajustados para que o funcionário trabalhe em condições de conforto. A segunda ideia, que parte para o lado científico, recai sobre a coleta de dados, na qual avalia-se como as pessoas reagem sob diferentes condições de projetos de trabalho e tenta-se encontrar o melhor conjunto de condições de conforto e desempenho. Ainda, avaliando as questões ergonômica e a organização de um posto de trabalho, precisamos estimar que o objetivo de ambos é criar um ambiente produtivo e eficiente, onde cada um saiba o que fazer e como fazer. Trabalhos que são muito especializados, consistindo de poucas atividades e altamente repetitivos, tendem a gerar insatisfação, absenteísmo e, às vezes, também baixa produtividade, embora sejam projetados principalmente para aumentar a eficácia do trabalhador. Uma das opções que a empresa tem para motivar o funcionário é o apelo a aumentos salariais e prêmios por produção e aumentos de produtividade.
Essa opção muitas vezes tem excelentes efeitos, mas não pode ser usada indefinidamente, né? Torna-se necessário utilizar de outras formas para despertar motivação. Enfim, a gente tem que a economia de movimentos de algumas dimensões do posto de trabalho são relacionados ao bem-estar do funcionário. E o bem-estar do funcionário está relacionado com a produtividade. Via de regra, as pessoas, quando se sentem bem no local de trabalho, tendem a ser mais produtivas, não é? As pessoas, quando avaliam se gostam ou não, se querem ou não permanecer naquela empresa, naquela repartição pública, naquele ambiente de trabalho, um dos itens que são considerados, obviamente, é a remuneração, né? As pessoas não trabalham de graça. Mas, por outro lado, também as condições de trabalho influenciam demais no humor, nos resultados e até na decisão de permanecer ou não, né? Locais de risco, por exemplo, afastam pessoas. É nesse sentido este capítulo que nós trabalhamos nesta quinzena. Ok? Por favor, centrem na leitura dos materiais e, ao final, as respostas, respondam, né, os questionários que estão postados na plataforma. Até a próxima!